Olá, pessoal! Hoje eu separei 4 triângulos especiais para quem quer se dar muito bem em qualquer prova de geometria. Pode ser um concurso, pode ser um vestibular tradicional, mas principalmente se você quer se dar muito bem na prova do Enem. São 4 triângulos que aparecem com muita frequência e que, se você conhecer, você vai conseguir acelerar as suas resoluções. Porque no Enem é assim, né? Não adianta só você resolver a questão de maneira correta. Você tem que fazer isso e tem que ser no menor intervalo de tempo possível. Então, eu vou te mostrar como é que funciona, vou te mostrar cada um desses triângulos e eu quero que você fique até o final, porque eu vou te dar exemplos de cada um deles e como é que você faz para acelerar as resoluções. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Então, bora ver como é que funciona, tá? Eu vou primeiro mostrar cada um deles e aí depois eu vou te dar exemplos com questões para a gente poder treinar e ver como é que isso acontece, tá? Bora ver então. O primeiro triângulo é extremamente famoso. Se você me acompanha aqui, você já conhece esse triângulo, que é o triângulo com ângulos de 30, 60 e 90 graus. Esse aqui é o triângulo que eu mais insisto com os meus alunos, porque é o que tem mais chance de aparecer em qualquer prova. Como é que funcionam as coisas num triângulo assim? Vai ser sempre desse jeito, tá? Imagina, vamos pensar que a hipotenusa dele mede 2A. Como é que vai ser? O cateto que está oposto ao ângulo de 30, ele sempre vai valer a metade da hipotenusa. Ah, Ju, sempre? Gente, sempre que for um triângulo 30, 60 e 90, sim. E o cateto que está oposto ao ângulo de 60, ele sempre vai ser a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Só que eu sei que tem alguns casos que você se confunde com isso. E é por isso que eu vou te pedir para ficar até o final, porque eu vou te mostrar exemplo de todos eles, tá? Vamos ver agora o segundo. O segundo também é muito famoso, é o triângulo retângulo isósceles. Lembra aí? Triângulo isósceles tem 2 lados iguais e tem 2 ângulos iguais também. 45, 45. Esse lado é igual a esse. Se eu chamar esse lado aqui de x, esse aqui vai ter que ser x também. Afinal de contas, eles são iguais. E a hipotenusa, hein? A hipotenusa vai ser o cateto multiplicado por raiz de 2. E vai ser sempre assim. Sempre que for um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa tem a medida do cateto, seja ela quem for, multiplicado por raiz de 2. O terceiro ali, ele é menos comum, mas ele te faz subir de nível, tá? E se você conseguir identificar um triângulo como esse, você vai conseguir se virar muito, muito bem. Ah, Ju, e se eu não lembrar disso? Então, gente, isso aqui é para facilitar a sua vida. Mas se você, por acaso, não se recordar, você pode usar ou o Teorema de Pitágoras, ou então relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Só que esses triângulos aparecem tanto que eu acredito seriamente que você vai acabar decorando, tá? Mas vamos lá. Como é que é esse terceiro triângulo aqui? Esse terceiro triângulo, ele tem um cateto sendo a metade do outro. Cuidado, hein? Não é um cateto sendo a metade da hipotenusa, não. Sempre que um cateto for a metade da hipotenusa, com certeza é aquele triângulo 30, 60 e 90. O que está acontecendo aqui é que um cateto é a metade do outro. Se você não se lembrar, aplica um teorema de Pitágoras que eu te garanto que você vai chegar na resposta. Mas, se você lembrar, quando acontece isso aqui, a hipotenusa vai ser sempre o menor lado, ou seja, o menor cateto, multiplicado por raiz de 5. Só que eu sei que você deve estar pensando, nojo, mas será que compensa decorar isso? Então, quando você começa a resolver questões de triângulos, você percebe que decorar isso aqui vai te fazer acelerar as suas resoluções. E em provas de concurso, de vestibular e principalmente no Enem, não adianta só você resolver a questão de maneira correta. Você tem que resolver de maneira correta e no menor intervalo de tempo possível. Por isso que é importante que você saiba coisas assim, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Ele é o triângulo isósceles. Mas não é um triângulo isósceles qualquer. Observa, entre os lados iguais aqui, ó, tem um ângulo de 120 graus. É bem tranquilo descobrir quanto que vale esse terceiro lado. É uma outra estratégia que eu insisto muito com os meus alunos, que é você traçar uma altura. Por exemplo, se eu traçar uma altura aqui em relação a esse lado, como o triângulo é isósceles e esse lado aqui é o lado de medida diferente, a altura vai ser altura, mediana, bissetriz e mediatriz. E você pode fazer isso na hora da prova, vai ser bem rápido. Porém, como esse triângulo aparece muito,
você pode pular, você pode acelerar a sua resolução. E é sempre assim, mas cuidado, hein? Só vale se for um triângulo isósceles, que tem um ângulo aqui, ó, entre os lados iguais, de 120 graus. Quanto que vale esse lado aqui de medida diferente? Vai ser sempre x raiz de 3. Como eu falei, agora a gente vai resolver alguns exemplos, tá? E a gente vai fazer com a estratégia e sem a estratégia. E aí você vai escolher o que você acha melhor. Aproveita que você já está gostando dessas dicas aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão fazer com que você consiga aumentar o seu desempenho. Bora ver os exemplos então. Vou começar aqui com o triângulo mais importante, que é o 30, 60 e 90. Eu peguei 5 exemplos e eu vou te mostrar situações porque eu sei que tem gente que vai se confundir. O que eu preciso que você entenda é, a regra sempre funciona. Oposto ao ângulo de 30 sempre vai ser metade da hipotenusa e oposto ao ângulo de 60 sempre vai ser a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Então vamos ver. Dá uma olhadinha nesse primeiro aqui, tá? Aqui tem um ângulo de 30, aqui tem um ângulo de 90, esse ângulo aqui vai ser 60. O que você vai ter que pensar? Oposto ao ângulo de 30 vai valer a metade da hipotenusa, metade de 18 é 9. E o oposto ao ângulo de 60 vai ser a metade da hipotenusa, multiplicado por raiz de 3. Resolvido o seu problema. Vamos ver o próximo aqui. Aqui tem um ângulo de 90, aqui tem um ângulo de 60. Aqui, ó, vai ter um ângulo de 30. A regra é a mesma, tá? Oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Então, pensa, nesse caso, a metade da hipotenusa vale 5. Se a metade da hipotenusa vale 5, a hipotenusa vai ser 10. E o oposto ao ângulo de 60, hein? Então, o oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Eu não tenho muito receio nesses casos, porque você vai acabar guardando isso de tanto que esse triângulo vai aparecer. Mas vamos ver outros exemplos aqui, porque eu quero te mostrar onde que a situação pode ficar um pouco mais complicada, mas se você estiver atento com essa dica aqui, você não vai errar. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixe seu like, tá? Considere também a possibilidade de apoiar o canal e fazer com que a gente consiga produzir cada vez mais conteúdo. Bora ver aqui, ó. Letra C. Aqui é 30, aqui é 90, aqui é 60. O que você vai pensar? Oposto ao ângulo de 30 vai ser a metade da hipotenusa. Só que chega aqui, muita gente acha que está errado. Fala assim, Ju, não. Para aí, tem alguma coisa errada nesse problema. O raiz de 3 não é o oposto ao ângulo de 60? Gente, oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa, seja ela quem for, multiplicada por raiz de 3. Mas isso não quer dizer que o oposto ao ângulo de 60 obrigatoriamente tem que ter um raiz de 3. Ah, não, Ju, para tudo porque eu não entendi. Para tudo aí! Gente, se a metade da hipotenusa tiver raiz de 3, quando você multiplicar por raiz de 3 de novo, ela vai desaparecer. Quer ver? Vem dar uma olhada, ó. Oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Então, a metade da hipotenusa é 4 raiz de 3. Isso quer dizer que a hipotenusa vai ser 8 raiz de 3. E o oposto ao ângulo de 60, hein? Vai ser metade da hipotenusa multiplicada por raiz de 3. Agora, olha bem o que acontece, hein? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 e raiz de 9 é 3. Só que 3 vezes 4 vai dar 12. Então, esse lado aqui vai ser igual a... Dúvidas que podem surgir. Dúvidas que podem surgir. Ah, Ju, deve ter alguma coisa errada, porque esse cateto está maior do que a hipotenusa. Gente, não tá. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Se você fizer 8 vezes 1,7, eu te garanto que o resultado vai ser maior que 12, tá? Onde que eu quero chegar? O que eu quero que você entenda? A regra sempre vai funcionar. Porque isso aqui vem de seno, cosseno. Então, a regra sempre vai funcionar. O que acontece é que ele pode tentar te induzir ao erro. E isso aqui é uma possibilidade, tá? É uma maneira de te induzir. Então, se você tiver com essa regra bem clara, além de você economizar tempo, você vai conseguir driblar situações como essa, tá? Por isso que é tão importante você conhecer esse triângulo. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na letra D e na letra E, que são as situações que eventualmente você pode ter um pouco mais de dificuldade, tá? Aqui é 30, aqui é 90, aqui só pode ser 60. Me ajuda. Oposto ao ângulo de 30 vai ser a metade da hipotenusa. Metade de 10 raiz de 3 é 5 raiz de 3. E o oposto ao ângulo de 60 vai ser metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. De novo, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Vezes 5, esse cateto vai dar 15. Insisto,
15 não é maior do que 10 raiz de 3, então tira isso da sua cabeça aí. Agora vamos ver o último caso, que é onde eu tenho mais receio de vocês errarem. E o pior, geralmente é o jeito que ele vai querer te cobrar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele te dá um triângulo 90, 60. Aqui só pode ser 30. Aí você olha e fala assim, tem alguma coisa errada. Porque eu lembro desse triângulo. Só que o oposto ao ângulo de 60 não tem raiz de 3. A gente já aprendeu isso. A regra funciona independente de qualquer coisa. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que pensar. O oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. E o oposto a um ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Caso você tenha dificuldade em pensar nisso, eu te aconselho a dar nomes. Como assim? Você vem aqui, chama a hipotenusa de 2A. Aí você pensa, ó. O oposto a um ângulo de 30 vai valer a metade da hipotenusa. E o oposto a um ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Aí é só você vir aqui e resolver essa equação. Vai ficar algo assim, ó. A raiz de 3 é igual a 21. Aqui tem várias maneiras para você resolver, tá? Vou fazer do jeito que eu já ensinei aqui no canal e que pode te ajudar também a acelerar um pouquinho as suas resoluções, que é o seguinte. Tá assim, ó. A raiz de 3 igual a 21. Uma dica. Não tem raiz de 3 desse lado. Então, com certeza, tem raiz de 3 aqui no A. Aí, observe. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Só que o resultado tem que ser 21. Quem que multiplicado por 3 dá 21? É o 7. E aí eu descubro que o A é 7 raiz de 3. Ju, eu não entendi. Se você não entendeu, você vai ter que resolver. Vai ficar algo assim, ó. A vai ser igual a 21 sobre raiz de 3. Você vem aqui e racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. O que vai virar o A? O A vai ser 21 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 21 dividido por 3 dá 7. Então, vai ficar 7 raiz de 3. Mas você pode fazer isso de uma forma um pouco mais direta. Então, eu te mostrei aqui todas as possibilidades para um triângulo 30, 60 e 90. Eu vou te mostrar agora os outros triângulos e eu vou deixar também uma listinha lá no nosso grupo do Telegram para você baixar e tentar resolver as questões e colocar em prática essas dicas, tá? E se você não se inscreveu ainda, por favor, né? Se inscreve aí no canal e deixe o seu like. Agora vamos ver outros exemplos. Esse aqui é o principal, mas eu quero te mostrar os outros também para que não haja dúvida e você consiga resolver de forma bem rápida. Bora ver. Vamos fechar essas dicas maravilhosas aqui com exemplos para que você nunca mais tenha problemas nesse tipo de questão, tá? Vamos lá. Olha essa letra F. Aqui eu tenho um triângulo retângulo que é isósceles, tem 2 catetos iguais. Você pode fazer teorema de Pitágoras se você quiser. Pode usar seno, pode usar cosseno, mas o que eu quero te convencer é que você não precisa disso. Numa prova na qual você tem tão pouco tempo para resolver as questões, é extremamente importante que você consiga economizar tempo, tá? Então vamos lá. Se um cateto mede 9 e o outro também mede 9, a hipotenusa vai ser 9 raiz de 2. Pode conferir aí, pode ver aí o que você consegue fazer, porque você vai perceber que o resultado está correto. Dá uma olhadinha agora aqui nessa letra G, tá? Aqui eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Observa que os lados estão marcados. Ele pode te mostrar que os ângulos são iguais a 45, pode falar que tem lados iguais, mas o importante é que você vai enxergar ali um triângulo retângulo isósceles. A hipotenusa vale 12. Aí eu sei que muita gente vai falar assim, Ju, tem alguma coisa errada. Num triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa tem que ser o cateto multiplicado por raiz de 2. Tá certo, seu pensamento. Essa regra vai valer sim, mas isso não significa que tem que ter um raiz de 2 na hipotenusa. Porque se tiver um raiz de 2 nos catetos, a raiz vai desaparecer. Ju, como assim? Dá uma olhada, ó. Chama aqui de x, aqui vai ser a hipotenusa, vai ser x raiz de 2. Aí o que acontece? Nesse exemplo, x raiz de 2 tem que ser igual a 12. De novo, você pode resolver aquilo ali manualmente. Passa o raiz de 2 dividindo, racionaliza, chega na resposta. Mas eu gostaria muito que você conseguisse pensar assim, não tem raiz de 2 aqui, então tem que ter um raiz de 2 no x. Só que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Tem que virar 12. Então tem que multiplicar aqui por 6. Então pronto, seu x vai ser 6 raiz de 2. Caso você não confie nisso, resolve. A gente já aprendeu como é que faz. Eu vou fazer assim para a gente economizar tempo aqui também, tá? Vamos dar uma olhadinha no próximo. Aqui é 10, aqui é 5. Eu quero descobrir quanto que vale a hipotenusa. Esse aqui é aquele triângulo que eu falei que faz você subir de nível. Caso você não recorde, Ju, não lembrei, deu branco lá na hora da prova, não veio à minha cabeça essa ideia. Teorema de Pitágoras. Mas se você lembrar, você vai economizar muito tempo. Sempre que um cateto for a metade do outro, a hipotenusa vai ser o menor cateto multiplicado por raiz de 5. Agora, se você não acredita nisso,
Vamos para o Teorema de Pitágoras. Vou chamar esse lado aqui de x, tá? Olha como é que ficaria o Teorema de Pitágoras. X ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100 mais 25. Isso quer dizer que x ao quadrado vai ser igual a 125. O que vai ser o x? Vai ser raiz quadrada de 125. Só que ao invés de escrever 125, você pode, por exemplo, fatorar o 125. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou pensar que o 125 é 5 vezes 25. O 25 tem raiz exata, o 5 não. Então, o que vai ser o x? Vai ser 5 raiz de 5. Só que ao invés de você ter essa trabalheira toda, se você enxergar esse triângulo especial, você faz direto. Bora dar uma olhadinha aqui nos últimos, tá? Olha para esse. Aqui você pode olhar e falar assim, João, eu acho que eu não ia confiar. Mas observe, se eu falar que esse lado aqui é A raiz de 5. Ou seja, a hipotenusa é um cateto multiplicado por raiz de 5. Você pode ter certeza que esse cateto aqui é o dobro desse. Se aqui é 6, aqui vai ser 12. Caso você não confie nisso, Teorema de Pitágoras. Vamos lá. 6 raiz de 5 ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais... Não sei quanto que vale esse lado, vou chamar de x, então mais x ao quadrado. Esse quadrado vem para o 6 e vem para o raiz de 5. 6 ao quadrado é 36. Raiz de 5 ao quadrado é 5. E isso vai ser igual a 36 mais x ao quadrado. 36 vezes 5 dá 180. Vai ficar 180 é igual a 36 mais x ao quadrado. Passa para cá. Vou fazer de uma vez, tá? 180 menos 36 vai dar 144. E isso é igual a x ao quadrado. Isso quer dizer que o x vai ser raiz quadrada de 144, que dá 12. Confere, a gente já sabia desde o início que dava o 12. E aí a gente economiza esse tempo aqui. É isso que eu quero te convencer. Eu não sou de ficar pedindo para vocês decorarem fórmula, mas tem situações que vão te ajudar muito. Então, aparece demais. Se você treinar um pouquinho, você vai acabar guardando esse tipo de situação, tá? Agora, vamos ver ali o último exemplo. Caso você recorde do que eu ensinei, você vai resolver isso aqui em segundo. Triângulo isósceles com um ângulo de 120. Esse lado que está faltando aqui vai ser 8, que é a medida do lado, multiplicado por raiz de 3. Agora, se você não confiar nisso, ou se você não lembrar disso, você pode usar um outro recurso, que seria você traçar uma altura aqui. Mas entenda, eu não estou traçando uma altura qualquer, estou traçando a altura relativa à base de um triângulo isósceles. O que isso tem de mais? Num triângulo isósceles, a altura relativa à base, ou seja, a altura relativa ao lado que tem medida diferente, não é só a altura, é altura, é mediana, é bissetriz e é mediatriz. Observa aqui para mim, ó. Se aqui é 120, aqui vai ser 60 e aqui também. Só que aqui é 90, né? Porque afinal de contas é a altura. Se aqui é 60 e aqui é 90, aqui é 30. Se aqui é 60 e aqui é 90, aqui vai ser 30 também. Aí a gente cai naquele triângulo especial, o primeiro que a gente viu, que é o que eu falei que vai aparecer mais vezes. A gente nem vai precisar disso, mas o oposto a um ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 8, o oposto ao ângulo de 30 vai ser 4. Mas o oposto ao ângulo de 60, que é esse pedaço aqui, vai ser metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Do lado de cá vai ser a mesma coisa, ó. O oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa e o oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Só que 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 dá 8 raiz de 3. Então, eu quero que você tenha acesso a esses triângulos, porque isso aqui vai fazer com que você consiga acelerar as suas resoluções em geometria. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que no dia da prova você vai ouvir a minha voz lá te dando dicas, você vai relembrar tudo que você acompanhou aqui no canal e eu tenho certeza, e isso vai fazer com que você consiga aumentar o seu desempenho. E esse é o meu maior objetivo aqui, tá? Aproveita, vai lá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar uma listinha de geometria para que vocês consigam colocar em prática o que a gente aprendeu aqui hoje, tá? E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu faço questão de voltar e te ajudar. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.